Eclesiastes capítulo de número 11, verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Reparte o que tem com 7 e com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras que Deus faz. Planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabe qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Hoje eu gostaria de falar sobre dinheiro e ansiedade. Hoje eu gostaria de tratar com você sobre dinheiro e ansiedade. Porque a falta de dinheiro traz ansiedade. As pessoas costumam dizer que dinheiro não é o problema, é a solução. E nesse mundo moderno, todos querem ouvir os grandes milionários. Você já reparou? É muito fácil para um milionário hoje virar coach. Pessoas bem-sucedidas. Rick Chester, Geraldo Rufino, Roberto Justus. Parece que todo aquele que ensina a enriquecer, de alguma forma, enriquece também. Dá dinheiro ensinar a enriquecer. E tem muita gente que percebeu isso. Você, apesar de ser cristão, está no meio de tudo isso. E em um mundo caótico que valoriza a riqueza, você também acaba contaminado. Uma vez que você gosta tanto de dinheiro, ou pelo menos percebe que ele é necessário, Salomão essa manhã vai ser o seu coach. Ele vai te ensinar um pouco sobre dinheiro, sobre investimento e sobre como lidar com a ansiedade. Vai te ensinar a ser bem-sucedido, melhor do que muitos especialistas que temos hoje. Mas toma cuidado. Toma cuidado, porque o conceito de bem-sucedido na Bíblia não é o conceito de bem-sucedido que esse mundo tem. E se você confundir esses dois fatores, pode falir, pode fracassar. E eu não quero isso para a sua vida. Vamos analisar o texto. O verso de número 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Aqui eu gostaria de dar uma leve pausa. E eu vou dar essa leve pausa no meu sermão, porque ao ler esse verso é impossível não lembrar do momento de dízimo e oferta da igreja neopentecostal. Vocês que foram neopentecostais, vocês se lembram que eles usavam esses versos para falar de dízimo e oferta? Quem se lembra, levanta a mão. Era muito batido. Era esse verso, aquele de Provérbios. Honra a Deus com as primícias da tua renda. Lembra? Era um desses dois. E a gente lia, pelo menos a gente lia sem atenção, a gente falava: poxa, eu vou lançar o meu pão sobre as águas então. Eu vou semear, eu vou dar. De pronto, eu gostaria de dizer para vocês que esse texto não está no contexto de oferta para o templo, nem para a sinagoga, nem para a igreja e nem de oferta alguma. Ele não pode ser usado para pedir oferta, nem com a sua interpretação e nem com a sua implicação, a aplicação que vem naturalmente do texto.
Nós não podemos fazê-lo. Porque o contexto aqui do verso de número 1 é um contexto marítimo, mercantil. Salomão está se referindo às praias. Praia se tornou um local de lazer do século passado para cá. Antigamente, praia não era área de lazer. Praia era área de negócio. Basicamente, o que Salomão está dizendo aqui é: invista, seja empreendedor. Invista no melhor negócio que há. E na época, pelo menos, o melhor negócio que havia era o marítimo. Basicamente, é como se você estivesse comprando um container cheio de produtos baratos do exterior, esperasse no Porto de Santos pela chegada deles, e quando chegasse você já começasse a comercializar, cobrando o dobro do preço que você pagou. Basicamente, é isso que Salomão está dizendo no verso de número 1. Não tem a ver com dízimo, não tem a ver com oferta. Oferta é legítimo, mas eu não posso usar esse verso para falar disso. Sendo assim, o que Salomão está dizendo é que você deve investir o seu dinheiro e não gastá-lo como se não houvesse amanhã. Essa atitude de pegar todo o seu dinheiro e gastar no bar, no prostíbulo, no churrasco, essa atitude de gastar todo o seu dinheiro em uma sentada, é um pensamento mundano. É um pensamento ímpio, que não tem relação com as Escrituras. Mesmo se você desejar fazer uma viagem com a sua família, o que é legítimo, mesmo essa viagem precisa estar dentro do orçamento familiar. Isso também deve entrar no orçamento doméstico, mas em nenhuma hipótese corroer a economia da família. É isso que ele está dizendo. E se nós devemos investir em negócios, como é que nós devemos investir? Coach Salomão. O verso de número 2 diz: reparte o que tem com 7 e até com 8, porque não sabe que mal cairá sobre a terra. Quando ele fala sobre repartir, ele não está falando sobre caridade. Ele não está falando sobre doar o seu dinheiro, fazer uma doação para uma instituição. Não tem nada a ver com isso. O verso de número 2, ele é continuação lógica do verso de número 1. O que ele está dizendo é simplesmente: invista o seu dinheiro em vários tipos de negócio. Porque se um negócio fracassar, você tem outro. Se 2 negócios fracassarem, você tem um terceiro emprego. Talvez seja por isso que um personagem bem conhecido de televisão, pelo menos a esposa dele, costumava dizer: meu marido tem 2 empregos. Porque caso um falhasse, ele teria outro para sustentar a família. Diversificar a renda e investir em vários negócios é uma estratégia bíblica, que o coach Salomão já está falando para você há muito tempo. Mas existe algo a mais aqui. Eu creio que não está se referindo somente a investimento, do tipo todos que investiram o seu dinheiro na bolsa de valores acabaram perdendo com essa pandemia, não sabemos que tipo de mal virá sobre a terra. Eu creio que existe algo a mais aqui. Eu creio que a Bíblia também está dizendo para você poupar, para você guardar dinheiro. Não me leve a mal, mas a maior parte das pessoas que frequentam a nossa igreja, e pelo Planning Center agora eu sei disso, a maior parte das pessoas que frequentam a nossa igreja estão na faixa etária entre 25 e 35 anos. Mas estão no meio dessa faixa etária. E quando a gente está na casa dos 20, até mais ou menos os 35, a gente começa a amadurecer. E eu também me coloco nisso porque eu também estou nessa caminhada. A gente costuma fazer muita extravagância com dinheiro.
A quantia que chega às nossas mãos se vai rápido. Dos 25 até os 35 anos, geralmente dinheiro na mão é vendaval. É intrínseco à juventude crer que 1. Vai viver para sempre. 2. Que o cartão de crédito não tem limite. São 2 fatores que geralmente essa juventude costuma crer. Mas a vida logo tem um fim. E o cartão de crédito, ele tem limite. Conte com a imprevisibilidade da vida. Como mudam-se as estações, também mudam-se as circunstâncias. Hoje você está empregado, amanhã pode não estar. Hoje você tem saúde, amanhã pode não ter. Ninguém sabe o tipo de mal que sobrevirá ao mundo. E além disso, Deus às vezes permite adversidades na vida dos seus filhos para provar que eles não são nada, para nos reduzir, para nos humilhar. Conte também com o fator disciplina de Deus. Verso de número 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer caia para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Se existe um fenômeno interessante, é o fenômeno da tempestade. Vocês já perceberam? Sabe o que acontece quando chove bastante? As árvores caem. A gente observa isso na nossa própria cidade. Basta cair uma tempestade que árvores caem. E a defesa civil é acionada para colocar ordem nessa bagunça. Se não fossem os guindastes, que é algo da modernidade, essas árvores ficariam ali, como Salomão está narrando, dificultando a passagem, não deixando as pessoas terem acesso. Salomão está dizendo: o ser humano não tem controle sobre os fenômenos da natureza, e basta uma tempestade cair para impedir você de viajar. Basta uma tempestade cair para impedir você de fechar um negócio em outro lugar. É o que Salomão está dizendo. Se existe uma máxima, é de que Deus é soberano, mas você não. Se coloque no seu lugar. É o resumo do verso de número 3. O fato de que a vida é imprevisível não pode te poupar de tomar atitudes positivas. Ah, pastor, como eu não controlo os fenômenos da natureza, como eu não sei o que vem amanhã, eu vou ficar parado. A GCM me deu oi e eu fiz assim. Acho que eles queriam saber se estava tudo bem, enfim, desculpa. Mas como eu não controlo os fenômenos da natureza, então eu não vou agir, eu vou ficar parado. Não é isso que a Bíblia ensina. Olha o que diz o verso de número 4. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Salomão está definindo um perfil aqui, um perfil de fracassado, o preguiçoso, o ocioso. Observe que ele está dizendo que aquele que fica olhando para a linha do horizonte não faz nada da vida, não produz, não trabalha, fica parado. Ai, pastor, mas é tão chato olhar as nuvens e o vento. É chato hoje, mas na época eram as opções que se tinha. Ah, pastor, mas observar o vento e as nuvens é tão chato. É chato hoje, mas na época era a opção que se tinha. Eram as redes sociais da época. Era o Facebook, era o Instagram. As pessoas não tinham lá a timeline, mas elas observavam o vento e elas observavam a posição das nuvens, os desenhos das nuvens.
Eu vou te falar se há algo que eu quero fazer. Quando meu filho ficar um pouco maior, da idade mais ou menos do seu, Heron, eu quero deitar com ele num gramado e eu quero ver o desenho das nuvens e apontar para ele o desenho das nuvens. Não é tão chato assim. Mas Salomão está dizendo que quem passa o dia fazendo isso, fica ocioso, não trabalha e não produz. Em nossa língua nós temos expressões parecidas. Eu estou pensando na morte da bezerra. Quem já ouviu essa expressão? Eu estou matando o tempo. Essa é uma péssima atitude. Você não foi feito para ociosidade. Você não foi feito para preguiça. E se antigamente as pessoas olhavam o vento e as nuvens, hoje elas olham as redes sociais, elas olham o Facebook, elas olham o Instagram, elas passam o dia inteiro no celular, elas passam o dia inteiro nas redes sociais, na internet. Isso é um verdadeiro pecado. Existem pessoas em nossa congregação, e agora é hora de eu confrontar você pastoralmente, com todo o meu amor de irmão, mas existem pessoas em nossa congregação que nem sequer existem mais. Elas estão em casa, quer dizer, o corpo está em casa, mas a mente está no mundo virtual. A mente está no mundo digital. Está com os amigos na mesa, mas está navegando no Insta. Está com a família, mas está no Facebook. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Me mostra quanto tempo você passa nas redes sociais e eu te mostrarei o estado da tua vida espiritual. E não importa assim em páginas evangélicas, páginas reformadas, não importa. Passar o dia observando as nuvens, passar o dia olhando o vento, redes sociais, mundo cibernético, não é uma atitude cristã. Isso é grave. O casamento, a vida com Deus, a vida fraterna, tudo estraga dependendo do tempo gasto no mundo virtual. Considere essa exortação. Não exista só virtualmente, não exista virtualmente. Exista no tempo e espaço, chamado mundo, porque foi nesse mundo que Deus te fez nascer, e não no mundo digital. Você não nasceu para ser virtual. Você nasceu para ser pessoal. Você nasceu para se relacionar. Verso de número 5, vamos dar uma analisada. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O verso de número 5 está concluindo. Nós temos uma gestante em nosso meio. E eu não sei como se formam os ossos do bebê dentro da sua barriga. Mas eu sei que Deus está gerando uma vida. E que em breve nós vamos ver esse milagre. A conclusão da ignorância humana. 1. Deve-se diversificar os negócios, porque não conhecemos o mercado. 2. Deve-se agir, porque não se pode controlar os eventos da natureza, apenas as suas próprias atitudes. Não fique inerte, haja, aconteça, exista nesse mundo. E número 3 e final, você não conhece absolutamente nada. Salomão está navegando entre duas águas aqui. O desconhecimento e a ação. O desconhecimento e a atitude que eu tenho que tomar. Não é porque você não sabe para onde que Deus está te levando
que você não deve agir. Nenhum cristão foi chamado para ficar inerte. Nós devemos agir, mesmo em meio ao desconhecimento. Aqueles que já se aconselharam comigo sabem que eu tenho algumas frases prontas e que eu gosto de soltar. Abordagem essa que eu aprendi com o pastor Danilo. Quando alguém dá uma reclamada da vida, eu já tenho uma frase pronta. Quando alguém se mostra incerto sobre o futuro, eu tenho outra frase pronta. E uma delas é, quando alguém chega e me diz: pastor, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu costumo dizer: o que é que você já está fazendo? O que é que você já está fazendo? Porque desconhecimento não é desculpa para a nossa falta de ação. Antes, confiar na providência de Deus me faz agir, mesmo em meio à ignorância. Se observarmos o verso final, verso de número 6, planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou se aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Manhã e tarde na Bíblia significa um ciclo completo. Plantar significa esforço. A moral do verso é: esforça-te completamente. É isso que ele está dizendo. Resultados vêm por meio do esforço, não por nenhuma outra maneira. Talvez o seu esforço vai te dar resultados na opção A. Talvez o seu esforço vai te dar resultados na opção B. Talvez nos dois. Não sei. Mas ele virá. Você terá resultado. Porque Deus, ele recompensa o sábio. Deus, ele recompensa o esforçado. Se enquadre nesse perfil de sábio e esforçado, e você vai ver Deus abrindo os seus caminhos. Mas como eu me mantenho calmo e faço o que eu tenho que fazer? Pastor, isso parece tão difícil para mim. Me manter calmo e ter o discernimento necessário para poder agir. Sabe por quê? Porque na nossa geração, na geração atual, nós não temos tanto problema assim com o trabalho. Nós não temos tanto problema assim com a ação. Se há uma ênfase nesse capítulo que é desafiadora para nós, é a parte B do verso de número 1. Porque depois de muitos dias o encontrarás. O nosso problema não é o trabalho. O nosso problema é a espera. O nosso problema é aguardar para ver o resultado. É uma geração ansiosa, que quer tudo para ontem, instantânea. Coloca um produto, em 3 minutos quer ter um alimento pronto. Esse é o nosso problema. Como que você reduz a ansiedade? Bom, há uma ilustração que eu quero utilizar para que você aprenda e para que você cresça pessoalmente. A filha do pastor Felipe Pontes, uma linda garotinha, antes de dormir chegou para ele e disse assim: papai, você tem certeza que o coronavírus vai passar? Ele respirou fundo e disse assim: tenho não, minha filha. A única certeza que tenho é que Deus nos ama, sem coronavírus ou com coronavírus. O resultado? Ela dormiu. E eu tenho a minha própria experiência também. Porque quando o Ian está agitado à noite, ele está balançando lá no berço e se joga de um lado para outro. E eu acordo, vou lá ver o que está acontecendo. Eu me aproximo do berço e digo as palavras: Ian, papai está aqui. Não demora 1 segundo para ele se acalmar e voltar a ter um lindo sono.
O amor de Deus é a certeza que você precisa para enfrentar as dores desse mundo. O amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário é tudo o que você precisa para encarar com tranquilidade os problemas da vida. Mostre-me alguém que confia no amor de Deus e eu te mostrarei alguém bem-sucedido. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Diante de Deus toda ansiedade se reduz. Eu não sei o que a vida me aguarda, mas seja lá o que ela me propõe, Deus estará comigo e passará todo desafio que eu necessitar, que eu precisar. Deus é amor e Deus está com você. Existe algo que pode trazer mais tranquilidade à alma do que isso? Eu desconheço. Eu desconheço. E quero orar com você. Levante-se, fique de pé.